Então, muito boa tarde, mais uma vez aos presentes e a quem está ouvindo também, nossa saudação. E hoje, terça-feira, nós temos nosso estudo mais livre sobre perguntas e respostas. Espero que elas venham, mas normalmente, quando não há perguntas e até agora não chegou nenhuma a mim, eu faço um comentário para a gente ter como guia nesse estudo. E o meu comentário hoje, ele estará baseado no nosso estudo sequencial das quintas-feiras, que é do capítulo 10 dos ídolos da doença, e nós temos na sequência para quinta-feira o estudo do Deus da doença, porém hoje eu já quero destacar duas sentenças, assim, duas frases, dentro do contexto do primeiro parágrafo, para comentar mais profundamente apenas essas duas frases, que serão o guia para o meu comentário de hoje. E antes de iniciar, então, esse nosso estudo, essa nossa sessão, eu convido vocês a nós juntos, como uma só mente, nos prepararmos e entregarmos a nossa mente nas mãos do Espírito Santo. Nós nos preparamos para isso, trazendo a atenção para o agora, aquietando nossos pensamentos barulhentos do dia a dia e trazendo a calma e serena atenção para o presente. E neste momento, nós escolhemos como nossa meta nos colocarmos diante do Espírito Santo para que ele nos guie, ele seja o nosso professor, porque nós realmente precisamos voltar a lembrar do que ele tem para nos dar, do que ele guarda por nós, a lembrança da nossa realidade. E assim, então, entregues ao Espírito Santo, nós estamos prontos. E, como eu disse, hoje é mais livre, mas como ninguém aqui no chat, pelo menos, não tem nenhuma pergunta de momento, eu vou começar, então, trazendo o meu comentário. E ele, como eu falei, ele é baseado na primeira sessão do próximo estudo que nós vamos fazer, que é que é a sessão 3 do capítulo 10, mas é sobre o Deus da doença, e aqui eu quero destacar, já baseado no primeiro parágrafo, duas frases em potencial para nós vermos mais a fundo. A primeira, eu vou ler o contexto primeiro do parágrafo, que o primeiro está dentro do primeiro parágrafo, na sentença 1 até a 6, e a próxima frase vai estar entre o 7 e o 11, que é a segunda parte. Então, eu vou ler aqui, explicar esse de 1 a 6, e depois destacar a frase sobre a qual sobre a qual vamos ver mais a fundo o que Jesus está dizendo nela. E ela inicia dizendo: tu não atacaste a Deus e realmente o amas. Então, é claro que Jesus está falando aqui do nosso ser, da nossa realidade, o que de fato nós somos, o que de fato é a realidade. Então, nós não atacamos a Deus, nós não nos separamos de Deus, e nós o amamos porque nós estamos contidos dentro do amor de Deus, nós somos a extensão desse amor e nós o amamos. Então, ele está falando do ser real, do Cristo que nós somos. És capaz de mudar a tua realidade? És capaz, então, de mudar o Cristo para ser essa figura individual com a qual a gente se experiencia?
Então, Jesus não está dizendo, ou nos condenando por termos consciência da figura do sonho, mas ele quer que saibamos que nós não mudamos a realidade. Saibamos que isso com o qual a individualidade se relaciona não é a realidade, é uma figura projetada pela mente culpada, é um sonho. Ninguém pode ter vontade de destruir a si mesmo. Então, se nós mudássemos o nosso ser, se tivéssemos nos separado de Deus, de fato teríamos destruído Cristo, e ninguém pode ter vontade de destruir a si mesmo, porque dentro das características da vontade não existe não existe a possibilidade da autodestruição. Tudo que vive, tudo que existe, existe para se postergar. Até mesmo o ego, tudo que ele faz é para ele se postergar, para ele se manter existindo. Então, dentro da nossa vontade, ninguém quer se destruir. Quando pensas que estás atacando a ti mesmo, aí está um sinal seguro de que odeias o que pensas que és. E é essa frase que eu vou destacar. Aqui, o que a experiência nos mostra, o que os sentidos físicos mostram, aquilo que nós estamos vivenciando aqui, ou percebendo como sendo o nosso ser, a nossa consciência, ela está baseada naquilo que nós pensamos que somos. E isso que nós pensamos que somos, isso de fato nós podemos odiar, e odiamos porque é o oposto do amor. Isso foi feito fora da mente do amor, fora da mente de Deus, em oposição a Deus. Ao se autocriar, ao fazer algo além de Deus, nós deixamos a Deus e automaticamente passamos a, a pensar que somos um novo ser. E esse novo ser representa o fim de Deus, e por isso que nós odiamos esse ser. E isso, e somente isso pode ser atacado por ti. E o que pensas que és pode ser muito odioso, e o que essa estranha imagem te faz fazer pode ser muito destrutiva. Então, aqui nós temos um mundo do sonho aqui. Então, isso nós precisamos saber para transcender a consciência individual e transcender a culpa, porque ninguém se identifica dentro de uma imagem, de uma consciência individual, sem eventualmente fazer coisas estranhas e muito destrutivas. Então, o perdão, ele acontece justamente quando nós transcendemos a consciência de ser esse ser. Então, o perdão é baseado nisso. Nós perdoamos ao nosso irmão pelo que ele não fez, pelo que ele não realizou. Então, e o que nós odiamos no irmão que precisa, que foi atacado, o que ele odeia em nós e que foi atacado, e por isso precisa ser perdoado? Como ele diz aqui, essa frase que eu destaquei, quando pensas que estás atacando a ti mesmo, aí está um sinal seguro de que odeias o que pensas que és. O irmão só ataca o que ele pensa que nós somos, pensa que eu sou, e eu só posso atacar o que eu penso que o meu irmão é. Jamais é possível atacar a realidade do irmão, jamais é possível atacar a nós mesmos ou defender a nós mesmos, porque a nossa realidade está além do ataque, além da defesa. O que vem de Deus, o que está em Deus, está seguro por Deus. E estando em Deus, não há oposição. Não havendo oposição, não há necessidade de defesas, porque simplesmente não há ataque. Então, o despertar, a cura da nossa mente, ela acontece justamente
para a mente que está confundida pensando que ela é uma outra coisa. Não é esse ser que é essa outra coisa que vai ser salvo. Não é essa imagem que vocês estão vendo de mim, que está falando para vocês, que o vídeo mostra que vai ser salvo. Isso é só uma imagem que o Espírito Santo usa como meio de comunicação. Isso é falível, isso é projeção, isso não é real, não é criação de Deus. Mas, de fato, o que eu sou, o Cristo que eu sou, e cada um de vocês é, e é no nosso reconhecimento desse Cristo que nós somos, que vem a realidade de Jesus, lá da primeira frase, que diz que nós nunca atacamos a Deus e nós realmente o amamos. Nós amamos a Deus. Nós amamos como Cristo. O Cristo não tem corpo, o Cristo não tem corpo físico, não tem imagem. O Cristo, ele é pensado por Deus, um pensamento, um espírito, um pensamento de Deus, e como extensão de Deus, que é a nossa realidade, essa é imaculada, essa é santa. A nossa realidade, ela continua intacta, e é para essa realidade, para a consciência dessa realidade que é a salvação. Nós nunca perdemos a Deus, nós nunca deixamos de estar no céu, mas nós esquecemos a Deus quando imaginamos ser outra coisa que não seja o Cristo. E como ele diz aqui, é essa outra coisa que nós podemos querer destruir, odiamos porque ela é falível, odiamos porque ela é vulnerável, odiamos porque através dela nós sofremos. Porém, ela sozinha, essa imagem, ela não tem o poder de nos afetar se nós na mente estivermos na mente sã, na mente curada, na mente ciente do Espírito Santo. Na mente ciente do Espírito Santo, esse instrumento de comunicação, que é essa imagem projetada, ela passa a ser útil para voltarmos a aprender a lembrar da nossa realidade, para aceitarmos a expiação de novo. Então, realmente, quando olhamos para o mundo, isso é fundamental. Quando nós olharmos para o mundo e vermos o mal que está acontecendo nele, ou mesmo as coisas boas voltadas para o individualismo, voltadas para o endeusamento da separação, isso é um ataque ao ser que nós somos, mas o ataque, ele está sendo direcionado ao que nós pensamos que somos, não o ser real. Nós jamais atacamos o Cristo, nós atacamos aquilo que nós pensamos que somos. Essa consciência de sonho, como a gente viu numa sessão anterior. Nós atacamos a consciência de sonho e de fato, ninguém, como ser criado por Deus, quer se destruir. Então, nesse contexto, o que seriam os assassinatos? O que seria o suicídio? O suicídio, ele é apenas um ataque àquilo que aquele que está atacando pensa que ele é. Se ele já tivesse ciente, conscientemente do Cristo que ele é, ele se lembraria imediatamente que ele não atacou a Deus e que ele ama a Deus, que ele é um no amor de Deus. Mas como ele está dormindo e a consciência dele está presa numa figura de sonho, então, no sonho, realmente as figuras podem fazer, como ele diz aqui, elas podem fazer coisas muito destrutivas, podem ser odiosas e podem atacar. Mas o que elas estão fazendo ao Cristo? Nada, absolutamente nada. Nenhum ataque, nenhum suicídio, nenhum assassinato jamais afetou ao Cristo, porque eles sempre foram direcionados somente para aquilo que aquele que está atacando pensa que ele é, ou pensa que o irmão é. Nunca para a realidade, porque se tivesse ciente já da realidade, saberia o
quanto é impossível o ataque, porque ele seria autodestruição. Atacar o irmão é se autodestruir, e em Deus não há autodestruição. Deus não se destrói. E seguindo agora aqui do 7 até ao fim, eu quero destacar mais uma outra sentença ainda, quando ele, falando ainda da destruição, no 1,7. No entanto, a destruição não é mais real do que a imagem, embora aqueles que fazem ídolos os idolatrem. Então, a destruição não é mais real do que a imagem. A imagem é uma fantasia, uma figura projetada. Então, o que é destruição da imagem? O que é um suicídio, na verdade? Não é nada mais do que uma imagem, ou seja, não é nada, nunca aconteceu de fato. É apenas, como ele diz, a destruição não é mais real do que a imagem. Então, é irreal. Não há destruição de fato. Nada está acontecendo na mente de Deus, só na mente de quem se identifica com aquilo que ele pensa que é, esse realmente sofre. E a dor e o sofrimento, para aquele que se identifica com algo que ele não é muito real. E é por isso da salvação, para salvar a mente disso que ela acredita que ela fez, da separação e do preço que ela paga em sofrimento, ao invés de estar ciente do estado glorioso, que é do estado de graça, que é o céu, ela está ciente de dor e sofrimento quando não se lembra da sua realidade. Então, como ele diz aqui, aqueles que fazem ídolos os idolatrem. O que é fazer ídolos? Todas as projeções de imagem aqui são ídolos. Então, o nosso corpo é um ídolo. Nossa identidade psicológica é um ídolo. Aquilo que gostamos é um ídolo. Aquilo que odiamos é um ídolo. Então, tudo que for para substituir a consciência dos pensamentos de Deus são ídolos, ou seja, outros deuses diante de Deus. E aqueles que fazem ídolos, aqueles que enxergam os ídolos, eles os idolatram, eles o amam, embora possam odiar também, porque eles o fizeram. Então, os ídolos não são nada, mas os idólatras são os filhos de Deus que estão doentes. E essa frase aqui é a segunda frase que eu quero destacar. Então, é certo que todos nós que nos imaginamos estarmos nesse planeta Terra, dentro de um corpo, nós fizemos ídolos. Nós fizemos esse corpo como nosso ídolo e nós os idolatramos, ou seja, nós nos identificamos com eles ao invés de ter a lembrança da imagem, a lembrança do nosso ser do Cristo, mas isso acontece por quê? Porque cada um que faz ídolos, ele idolatra aquilo que ele fez, ou ele não poderia ver isso. Então, essa é uma realidade. Então, e o que acontece com os idólatras, quando a gente vê, como o curso diz aqui, são os filhos de Deus que estão doentes. Então, esta é a posição de cada um que se identifica com uma imagem aqui no mundo, que ainda vê o mundo dual, que ainda sofre por ter a sua mente ou a sua consciência limitada a imagens, por ainda não ter a lembrança do que está além das imagens, ou seja, que ainda não está desperto do sonho, que ainda está com a consciência presa em sonhos. O que ele faz? Ele é o Filho de Deus que estão doentes. Então, nós somos os doentes. O Espírito Santo é o curador. Ele é o nosso professor, ele é o nosso guia, ele retém por nós os pensamentos de Deus e os nossos próprios, como Cristo, aqueles que nós esquecemos.
Ele guarda por nós. Ele guarda por nós a lembrança das nossas criações no céu. E tão logo nós paremos de idolatrar as autoimagens, ou as falsas imagens que nós mesmos fizemos, volta à nossa mente a lembrança de quem nós somos. Deus falando dos os idólatras. Então, aqui duas coisas que eu quero destacar. Então, ídolos e idólatras. Os ídolos é tudo que nós presenciamos aqui, aquilo que nossos sentidos físicos nos mostram. Os idólatras é a nossa mente, ela é abstrata, ela não está contida no mundo, o idólatra. O idólatra poderíamos chamar também de o tomador de decisões ou o observador. O idólatra é aquele que vai despertar para a sua realidade como um Cristo. Então, o ídolo não vai despertar. O ídolo é essa figura, como eu falei antes, projetada que os sentidos físicos nos mostram. Os ídolos são limitados. Eles têm formas diferentes, mas todos eles são limitados. Eles têm começo, meio e fim. Mas o idólatra, aquele que adora esses ídolos, é a nossa mente equivocada, doentia. A parte da nossa mente com a qual nós escolhemos ver um mundo fora da mente de Deus, ao invés de estarmos cientes do Cristo no céu. Então, esse é o idólatra. Então, o idólatra, este que é a nossa realidade, esse precisa ainda aceitar a expiação para si mesmo, e é para ele que vai a salvação. Por isso que ele diz aqui, Deus os quer libertos. Deus não quer os ídolos libertos. Ídolos não são nada. Então, a parte limitante, aquilo que os sentidos nos mostram, não é isso que vai despertar, porque isso é só uma imagem projetada. Mas o idólatra, então, a nossa mente santa que está adormecida, Deus os quer liberados das suas doenças e de volta à sua mente. Então, o que Deus quer de volta à sua mente? A nossa consciência de quem nós somos. Porque nós realmente nunca deixamos a mente de Deus, mas quando ele diz que Deus nos quer de volta à nossa mente, não é porque nós saímos da mente de Deus, mas nós esquecemos que estamos na mente de Deus. E isso Deus quer restaurar a nós. Ele quer que tenhamos de novo conhecimento de que nós somos a mente de Deus, porque Deus compartilhou assim na nossa criação. Ele não limitará o teu poder de ajudá-los. Então, os idólatras, aqueles a quem nós vemos como mente de Cristo, que temporariamente não estão cientes de si mesmo. É assim que precisamos olhar para o irmão, que acredita que ele é outra coisa e não o Cristo, e que odeia essa outra coisa. Então, quando vemos o irmão atacando a si mesmo, se autodestruindo, ou destruindo a outros, ele não está destruindo o seu ser real, mas ele, como idólatra, ele está destruindo um ídolo que ele acredita que seja real. Então, ele ataca corpos, ele ataca consciências individuais. Mas o que está por detrás dele e ataca, que é o idólatra, esse Deus vai nos dar todo o poder para ajudá-los, porque o deu a ti. Então, Deus deu o seu poder de libertar a nós, e por isso que nós temos o poder de olhar além. Nós temos condições de olhar além de cada assassinato, de cada perversidade, e ver que por detrás desse ato está uma mente que está equivocada e que acredita que ele é outra coisa que não o Cristo. E ele passa a odiar essa outra coisa porque realmente tem fé de que ele é isso. Mas a nós cabe olhar e saber que a realidade dele nunca foi afetada, que ele ainda é o Cristo, e é Deus que nos dá esse poder.
Não tenhas medo disso, porque é a tua salvação. É assim que nós mesmos vamos escapar dessa imagem de ídolo que nós viemos em nossa consciência. Todos que nascem em consciência dentro de um corpo físico já vêm porque têm a consciência de um ídolo. Acredito na sua mente, que é totalmente abstrata, que são realmente esse ser limitado, que nasce, cresce, vive por um período e depois morre quando o corpo desaparece. Mas isso é apenas a idolatria, e como que nós, como nos foi provado aqui, que é na nossa mente que estamos doentes pelo simples fato de acreditarmos na idolatria, e como que vamos despertar então de volta para a realidade? Vendo dentro do irmão. O irmão é nosso Salvador. É no irmão que nós podemos olhar além do ídolo, além daquilo que ele está atacando, e além de um ser que pode atacar, ver que na realidade dele nada está acontecendo. Ele ainda é o Cristo, ele apenas não está ciente disso, e se eu não ver assim, também não estou ciente do Cristo dele. Mas se eu conscientemente aceito escolher ver o Cristo e o Espírito Santo, ele nos comprova que por detrás daquele sonho há um Cristo. Isso vai retornar à nossa mente e nós saberemos de novo que nós somos o Cristo. Isso será, então, o retorno da nossa consciência no céu. E isso é chamado de cura no curso. Quando o curso fala em cura, ele está se referindo à cura da mente, à cura da ideia de que nós somos aquilo que nós de fato não somos, que nós pensamos que nós nos tornamos. Quando nós nos separamos de Deus, nós pensamos que criamos um ser, e esse ser realmente pode fazer coisas horrendas, ele aparentemente também faz algumas coisas boas, mas em momento algum ele está totalmente satisfeito consigo, porque o simples fato de nós nos identificarmos com o ser que nós somos, que não somos, já é um ataque. É um ataque ao Cristo, é um ataque ao não estarmos cientes do Cristo. E se nós vivemos no ataque, automaticamente o ódio vem à nossa mente. Então, é impossível acabar com o ódio na mente sem primeiro curar a mente da crença de que ela seja esse ser separado, esse ídolo, essa imagem projetada. E enquanto nós, através do perdão do Espírito Santo, aceitarmos de novo a nossa realidade como sendo Cristo, automaticamente toda a ideia de ataque se desvanece, e a mente sem ataque, ela é paz, porque ela é parte da mente de Deus. E estando em paz, não há mais motivo de sofrimento, não há mais motivo de angústia, não há mais medo. Sem medo, não há razão de ataque, não há razão de defesa, e o próprio Deus consegue vir à nossa mente para, de novo, restaurar o conhecimento a ela, para trocar a consciência de sonho que nós temos pelo conhecimento do céu, para deixarmos de perceber coisas como é o estado atual de cada consciência individual. Nós só percebemos imagens, aquelas as quais nós nos permitimos quando nós fizemos um mundo projetado por imagens, mas que Deus, ele nos alcança além dessas imagens do nosso ser. Então, isso que eu queria trazer hoje de volta. Então, o que é, hoje como meu tema, o que é o Deus da doença? A nossa crença de que nós somos
um ser separado de Deus, que nós somos aquele que deixou o céu. Então, e esse ser que deixou o céu, que nós vivenciamos na nossa experiência, esse, de fato, é uma figura projetada, só uma imagem. Este não vai retornar nem ao céu, e nem sequer será condenado, também não queimará no inferno, por uma única razão: é só uma imagem, não tem realidade. Quando na nossa mente nós permitirmos ver além do sonho, a realidade do nosso irmão como Cristo, é isso que será a experiência, ou aquilo que nós saberemos em mente. E sabendo disso, aceitando isso, o Espírito Santo nos dá os pensamentos de perdão que precisamos ter para com o mundo, que é o não condenar o mundo, embora seja um mundo de sonho, nós não o condenamos, porque não o condenando nós estamos em paz, e em paz Deus dará o último passo, que é transformar de novo, ou elevar a nossa mente de percepção, ou de ser perceptiva, de perceber as coisas lá fora, em conhecimento, em ser as coisas. Então, isso no Deus da doença. E na quinta-feira nós vamos ver toda a sessão, então, como que transcorre daí, inclusive, todas as doenças físicas dentro dos ídolos, elas deixam de parecer que são reais diante desse reconhecimento. Então, nós precisamos, sim, ter isso como embasamento para praticarmos o perdão, mesmo enquanto ainda tratamos dessa figura projetada, desse ídolo, com medicamentos, mesmo que cuidemos dele ainda, fazendo o que dentro do sonho tem que ser feito, que é cuidar da saúde, ou se está doente, procurar um remédio, mas com uma consciência de que nós apenas estamos sendo gentis com essa imagem, porque não queremos ataque na nossa mente, queremos lembrar de quem que nós somos na nossa mente. Então, por isso que estamos fazendo, e não por idolatria. Então, os idólatras é a nossa mente, essa é muito real. O ídolo ao qual nós adoramos é essa, é esse corpo físico, isso que nós experienciamos, e nós podemos cuidar do ídolo, sim, mas com um novo propósito do Espírito Santo. E esse propósito é de que, ao invés de ser um ídolo, o corpo passa a ser o nosso instrumento de comunicação, com o qual a mensagem do Espírito Santo pode ser novamente alcançada por nós, para que nós possamos despertar de novo para a feliz consciência do nosso ser. E quando nós despertamos nisso, estamos cientes disso, nós deixamos de ser idólatras de ídolos falsos, de falsos deuses, e voltamos a ter a lembrança do próprio Pai, a quem nós nunca atacamos e a quem nós amamos. Então, eu senti assim de compartilhar para nós irmos fortalecendo esse conhecimento na nossa mente, porque é desse conhecimento que brota a nossa salvação. É desse conhecimento que brota a nossa volta da feliz consciência do céu, de sabermos que aquilo que dentro do mundo aqui é tão odiável, ou que podemos ter tanto rancor, ou medo, ou seja, que nós idolatramos, que isso é apenas o que nós pensávamos que nós éramos, ou pensávamos que o irmão é, mas que ele não é isso.
e que nós não precisamos mais idolatrar a eles, mas enquanto nossa mente ainda estiver doente, nós vamos ainda continuar vendo esses ídolos, mas agora usando eles com a nossa mentalidade no Espírito Santo, e eles se tornam nossos salvadores. Eles são os porta-vozes da lembrança do Cristo, sabendo que a realidade deles é o Cristo, é que a nossa mente vai saber que a nossa própria realidade também é o Cristo, porque nós somos, como Cristo, nós somos íntegros, e nós não podemos caber só dentro de uma imagem auto, da qual estamos autocientes, porque isso é só uma parte do Cristo. Para o Cristo é íntegro. Para nós sabermos da integridade do Cristo, nós precisamos ver o todo. E nós vemos o todo quando nós vemos uma parte daquilo que jogamos fora do Cristo. E aquilo que jogamos fora do Cristo é aquilo que é o Cristo que ainda está no irmão, porque dele nós estamos cientes, a outra parte está dentro de nós, possibilitando que nós tenhamos consciência, mesmo que seja consciência de sonho, mesmo que seja que seja só percepção, mas se somos perceptores, é porque há uma realidade em nós, dentro de nós, que é o Cristo, mas ele, para ser íntegro, está no irmão. Então, o Cristo, o irmão, é o nosso Salvador. Da minha parte, era isso para hoje. Gente, ficou alguma dúvida quanto a esse texto aqui no que ele fala de ídolos, de idólatra, que os ídolos são todas as figuras dentro do mundo. O idólatra é o Filho Santo de Deus que sonha com a separação. Essa parte que sonha, ela idolatra esses ídolos que ela fez, que ela projetou no mundo, e é esse idólatra que é o Filho de Deus que está doente, e que a cura é essa mente ser curada pelo Espírito Santo, voltando a saber de novo do Cristo que ela é. Ficou bem claro isso, gente? Que é esse o resumo de tudo o que eu trouxe hoje. Estamos abertos, então, para interação. Alguém gostaria de trazer alguma coisa? Compartilhar alguma coisa? Se fez sentido, porque quando nós nos disponibilizamos ao Espírito Santo, faz todo sentido e é da maior alegria que seja assim como foi dito, assim como o Espírito Santo nos fala, como esse texto nos fala, porque é nele que está a nossa salvação e a nossa alegria. Nádia, por favor. Sim, hoje eu tenho uma esposa de um primo que vive na carência e ela vive me pedindo coisas. Eu sempre eu reluto e acabo cedendo, mas eu consigo enxergar que ela está abusando de mim, né? E a gente acaba, se eu não ajudo, eu fico com culpa e tal. E eu acho que esse texto também serve para culpa, né? Acaba sendo uma idolatria, né? Acaba sendo vendo como ídolo. Vejo como ídolo, que se eu estou vendo, né? Eu estou testando, e essa pessoa chega a mim para testar a minha inculpabilidade. Eu estou dando realidade a isso, certo? Nádia, cortou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi. Tem uma posição assim, a Nádia. Se a esposa do teu primo veio pedir ajuda, mas é óbvio que ela acredita que ela é o ser que ela não é. Ela acredita que ela é
esse ídolo, esse corpo, e ela precisa de ajuda. O que ela está pedindo da ajuda, e a ajuda real que você dá a ela, é essa consciência de que ela é o Cristo e ela nada necessita. Isso não significa que a forma de não atacar o Cristo nela não seja você, no comportamento, ajudar ela fisicamente com o que ela precisa. Então, fisicamente, se precisa de uma ajuda, se precisa que algo seja feito por ela, ou se ela precisa de uma doação de alguma coisa, seja o que for, basta nós, na consciência, vermos o Cristo e, por reflexo ao amor que o Cristo tem, pela comunhão que ele tem em si, ele auxilia mesmo dentro do sonho, mas não se enganando quanto à falta. Você não dá essa ajuda por falta, você não dá essa ajuda para reforçar o ser idólatra, o ser ídolo. Você dá ajuda, todos nós podemos dar ajuda, Jesus ajudava também, mas justamente por ele não ser isso, por gratidão que ele ainda é o Cristo. Ele apenas está equivocado, e a forma mais gentil, a única forma de ele ainda sentir um reflexo do amor de Deus é você sendo gentil em auxiliar, desde que não seja algo que vai feri-lo. Então, muitas vezes, esse Cristo que está enganado, que não lembra de quem ele é, mas ele só consegue ainda receber o reflexo do amor de Deus através de uma ajuda comportamental mesmo, de uma ajuda física, quando na realidade ou as mentes que são uma só. Então você, Nádia, tanto eu quanto ela, nós somos a mesma mente. Nós recebemos, então nós recebemos o testemunho do amor de Deus, reconhecendo a amabilidade que está por detrás de um gesto físico comportamental. Então, em reflexo ao amor que nós temos ao irmão, porque é um amor santo, é o próprio amor de Deus. Deus o ama, o irmão, como a si mesmo. Nós amamos ao irmão como a nós mesmos. E como que não vamos ajudar o irmão que está na angústia quando ele acredita que ele não é o que ele é, quando ele não está ciente? Então, podemos ajudar sim, e, no entanto, não ter nenhuma dúvida na nossa mente de que a realidade dele transcende isso. Ele não precisa disso, o ser real. Mas a imagem que ele acredita que ele é, essa tem necessidades, e nós ajudamos a lembrar dele, do amor de Deus, sendo gentis para com a imagem, mas a mente se comunica, na mente pensando nele como Cristo. Sim. Conseguiu captar, Nádia? Era mais ou menos essa dúvida, se pode agir dentro do comportamento, ou como agir dentro do comportamento sem reforçar um ídolo. Sim. Só que eu Então, sinto que eu tenho ajudado constantemente. Só que eu sinto que existe um abuso aí. E aí eu pensei, gente, será que isso não está vindo para mim para reforçar a minha... Está cortando bastante ainda, Nádia, de repente chegando mais perto. Eu estou no outro lugar que tem barulho, mas eu vou chegar mais perto aqui. Será que eu não estou... Tá me ouvindo melhor? Tá me ouvindo melhor? Não, né? Tá um pouco melhor, se puder aproximar mais ainda. É porque tem outra pessoa falando no outro cômodo. Tá me ouvindo? Eu vou escrever. Estou ouvindo. Tá ouvindo? Não, eu fico pensando se isso não está vindo, se isso não está vindo para mim
para me afastar da mente certa, para que eu foque na mente errada, foque na projeção. Esse é o meu. Eu tenho ajudado? Sim, todas as coisas, Nádia, que foram feitas pela projeção, o Espírito Santo não faz nada. Dentro da projeção, ele não projeta nada, mas ele usa todas as coisas que já foram projetadas agora para a cura. Então, que todas as coisas do mundo aqui vêm do ego e vêm para nos afastar da consciência do Cristo, isso é certo. Não só pedido de ajuda, as alegrias, tudo, o mundo todo. Mas o Espírito Santo tem uma contraparte para todas as coisas que o ego fez. Ele tem uma nova utilidade, um novo propósito. Então, é só acessar esse novo propósito. Porque, na realidade, você ama essa pessoa pelo Cristo que ela é. Porque ela é o teu ser. Então, no céu, no Cristo, na consciência curada, você e ela são um só em amor. E por reflexo disso, você ajuda. Agora, que as coisas aqui do sonho vêm pelo ego, todas vêm, porque é o mundo do ego. O ego, o Espírito Santo não fez um mundo separado de Deus. Então, o ego pode até mesmo utilizar do curso para jogar culpa, dizendo, olha, você não está vendo Cristo, você está vendo o ser faltoso, se você ajudar, você está dando realidade ao ser faltoso. Quando isso é mais uma jogada do ego para manter na culpa. Então, ver o Cristo e a própria inspiração do Espírito Santo, por você ver o Cristo, você já está na mente certa, você já está na mente do Espírito Santo. Ele vai ser a luz na qual ele trará também a ajuda, porque sendo sonho ou não, o Espírito Santo ajuda o Filho de Deus na angústia que ele imagina que está. Então, certamente, essa pessoa também é merecedora, vamos dizer assim, da ajuda. E ela pode vir através de ti, assim como também você pode estar liberada de ajudas físicas, se for o caso, mas sempre com a mentalidade da gratidão dela ser a tua salvadora por te possibilitar ver o Cristo. Mas se a inspiração for de ajudar aqui, todas as coisas o ego fez para separar. Então, não se culpe a isso. Apenas permita que o Espírito Santo, ele dá um novo propósito. Apenas aceite isso, que ele já deu um novo propósito. A tudo que você fez, a tudo que você pode fazer. E aí você, nessa certeza, vai vir também o pensamento a inspiração do que seja mais adequada a forma de ajudar. Às vezes é ajudar, às vezes é recuar para a pessoa não poder continuar fazendo o que está fazendo. E às vezes também é ao contrário, só quem tem a visão total é que sabe aonde os milagres, os efeitos dos milagres físicos devem ser estendidos. Então, nós não podemos pedir por nós mesmos os efeitos dos milagres ou aonde uma ajuda deve se manifestar, porque nós não temos o alcance de saber o que ajudará realmente a ela também vir a trilhar o caminho de despertar, de lembrar de novo do ser que ela é. Mas o Espírito Santo sabe. Então, é confiar e, dentro do sonho, fazer aquilo que a inspiração diz, a inspiração amorosa, aquela que primeiro se uniu a Deus e sentiu-se una no amor de Deus e com ela. As coisas depois vêm por si mesmas, já não é nem mais preocupação como saber o que fazer, porque vem. E a gente não consegue pensar em outra coisa senão fazer isso que vem. Tá bom, Ingrid. Obrigada. Fez sentido aí, Nádia? Fez sentido. Tá bom. Entendi. Obrigada, Nádia. Mais alguém gostaria de trazer a sua contribuição aqui na interação? Não? Bom, então eu vou
Encerrando aqui a nossa gravação. Gratidão a Deus pela sua resposta, o seu Espírito Santo a nós, na nossa crença de que nós fizemos um outro ser que não é o Cristo.